Eu preciso do... Obrigada. Pode começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós estamos aqui para refletirmos sobre o tema o nascimento de Jesus. Mas antes, eu quero convidar a todos para nós fecharmos os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que preparou todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar o nosso anjo da guarda, este companheiro de todas as horas, que sempre está conosco, nos abençoando, nos intuindo num bom caminho. E de mãos dadas com ele, nós vamos chegar diante da nossa mãe, Maria de Nazaré. E a essa mãe querida, nós pedimos que nos abençoe com o teu amor, com o teu manto de paz, de luz, de serenidade. E que com ela nós possamos aprender a amar e a perdoar incondicionalmente todos os nossos irmãos. E envolvidos por este amor maternal, nós vamos chegar diante do seu Filho, o nosso Mestre Jesus. E ao Mestre, nós agradecemos a escola da vida, agradecemos todos os seus ensinamentos e mentalmente nós lhe pedimos, querido Mestre, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que através da prece que nos ensinou, nós possamos saudá-lo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, essa semana nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. E nós sabemos que esta época, ela é marcada por mais fraternidade. As pessoas ficam mais solidárias, mais empáticas, pela simples lembrança do significado da data. Também é um momento de comemoração, de presente, de estarmos junto dos nossos familiares. O nascimento de Jesus, ele é tão importante que as milícias celestiais, elas exaltaram dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nascer é iniciar, é dar começo a uma existência. E Jesus, ele nasceu e trouxe para nós a verdade, a justiça, o amor, a luz do mundo que veio remir nossos vícios e as nossas paixões.
Hoje, nós estamos aqui para refletirmos sobre o sentido mais profundo do Natal. E eu começo colocando para vocês uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que influência está exercendo esse nascimento em nós? Só guardem essa questão aqui na mente. Humberto de Campos, ele é conhecido como Irmão X. Através da psicografia de Chico Xavier, eles escreveram este livro, Pontos e Contos. E neste livro tem o capítulo 37, que tem a mensagem Natal Simbólico. E é baseado neste livro que eu vou estar conversando com vocês sobre o Natal. Esta mensagem deste livro ajuda-nos a interpretar o nascimento de Jesus não como um fato histórico, mas sim como algo que deve acontecer aqui, dentro de cada um de nós. Ele nos remete a refletir sobre os fatos do nascimento, determinados personagens, suas características e o quanto eles estão presentes aqui no nosso dia a dia. Humberto, ele começa a mensagem falando que cada espírito é um mundo no qual Cristo deve nascer. Se Jesus não nascer e crescer aqui na nossa alma, em vão os novos anos se abrirão iluminados para nós, porque não saberemos aproveitá-lo devido à nossa ignorância espiritual. Todo ano que chega, ele vem repleto de recursos e de novas oportunidades, mas a questão é o nosso aproveitamento, porque nós estamos aqui para evoluir, e para evoluirmos, nós precisamos trabalhar o nosso íntimo, trabalhar os nossos defeitos, nos tornarmos pessoas melhores. E como nós fazemos isso? Na doutrina espírita chama-se reforma íntima. E enquanto nós não quitarmos os nossos débitos anteriores, e enquanto nós não nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos nascer e renascer, nascer e renascer, porque essa é a lei da reencarnação, a mais alta expressão do amor e da justiça de Deus por cada um de nós. Jesus, ele nasceu num local simples, na Judéia, na época do recenseamento. Nós vamos pensar o recenseamento para nós como um momento de reflexão. Então, é quando nós passamos a rever os nossos valores, os nossos objetivos que não estão mais nos saciando. Quando começamos a questionar os caminhos que estamos andando. Ele está me trazendo paz? Está me trazendo harmonia, equilíbrio? Quando estou fazendo esta pergunta, é que Jesus nasce, ou melhor, encontra espaço para nascer em nós. Vou dar um exemplo. Maria de Madalena. Maria, ela tinha uma vida de prazeres, riquezas, participava de festas, era bajulada por homens poderosos, mas não tinha saciedade no seu coração, não era feliz.
Então ela ouve falar de Cristo, aceita o convite e vai até ele em Betânia. E enfim, encontra o que ela buscava, uma vida nova, com o amor, a pureza que recebeu de Jesus. Maria, quando ela estava prestes a dar a luz a Jesus, não encontrou nenhum lugar em hospedaria para que ele nascesse. E ele nasce num estábulo. E nós temos espaço para que Jesus nasça aqui dentro de nós? Absorvidos que nós somos pelo corre-corre do dia a dia, preocupados com contas a pagar, compromissos sociais, o trabalho, nós esquecemos de parar um minutinho para, por exemplo, estarmos ouvindo uma preleção, lendo um bom livro ou simplesmente orando, falando com Jesus. Ao nascer em um estábulo, ele nos demonstra que as verdadeiras riquezas são as espirituais, que a posição social ou a riqueza não define um homem. Por quê? Porque tudo que temos nesta vida são transitórios. E Jesus, ele nasceu durante a noite. E acredite, até nisso tem um aprendizado para nós. Por quê? Porque nós não sentimos muitas vezes a bondade do Senhor em nossa vida, absorvidos pelo mundo globalizado. E somente quando o sofrimento, a dor nos visita, bate lá na porta, e quando tentamos de tudo, estamos cansados, é que nos lembramos de nos conectar com o nosso Mestre. Jesus, ele é a nossa estrela. Ele nos convida a não nos prendermos no passado, aprender com ele para não cometermos os mesmos erros lá na frente. Ele nos mostra onde estamos, o que precisamos fazer para seguir a nossa jornada adiante. Ele é um farol em nossas noites escuras, iluminando o nosso caminho. Jesus nasceu numa manjedoura, ao lado de animais, e trouxe a simplicidade como modelo e guia para cada um de nós. E veio essa simplicidade, ela contrasta com todo o orgulho e a materialidade que ele veio combater. Todos nós temos orgulho do que nós possuímos: família, casa, carro, trabalho. A diferença está no sentimento. Enquanto você possuir uma família, um carro, uma casa, o seu trabalho, é o orgulho da conquista, você batalhou para ter isso. Tem também o orgulho do exagero, da autovalorização, do superego, que contrasta com a humildade, que é a virtude que nos conduz à consciência das nossas limitações. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vede Jesus. Então, nós podemos compreender que a humildade do seu nascimento nos ensina que nós devemos
parar os nossos excessos, rever o que e o quanto precisamos para bem viver, o desapego material e, consequentemente, rever os nossos valores. Também nos remete a compreender o sentido bíblico da humildade, da simplicidade, que é a base da vida cristã, o caminho da felicidade. Os animais foram os primeiros visitantes de Jesus a nos mostrar que temos aqui dentro de nós instintos, as paixões que precisam ser disciplinadas. Nós precisamos trabalhar esses nossos defeitos dia a dia, buscando transformá-los em virtudes, a fim de favorecer o nosso progresso, a nossa evolução. Quando eu tenho a consciência, o desejo sincero de querer ser uma pessoa melhor, de fazer a minha transformação pessoal, nossos amigos espirituais, familiares, anjos da guarda, eles exultam lá no céu. Por quê? Porque estamos abrindo espaço em nosso coração para Jesus nascer. E com Jesus aqui dentro de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos são contagiados pelo seu amor. E aí contagiamos todos que estão à nossa volta. E por que fazemos isso? Porque aprendemos o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E quem foi visitar Jesus no seu nascimento? Os reis magos. Os reis magos, eles representam para nós as pessoas do nosso convívio, que, observando a nossa modificação, eles começam a se questionar: ué, o que ela está fazendo que está diferente? Por que está agindo assim se agia de outra forma? E nós somos observados não só pelos nossos irmãos encarnados, mas também pelos irmãos desencarnados, porque eles realçam em nós o nosso compromisso com os nossos exemplos, porque muitos irão ler o Evangelho de Jesus através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos sentimentos. E é por isso o nosso comprometimento em viver os ensinamentos de Jesus, e traz a importância do orai e vigiai para não cairmos em tentação. Herodes, quando ele fica sabendo do provável nascimento do Messias, ele manda matar o menino, porque ele tinha medo de perder o poder. Ele representa a ignorância contra a ideia redentora. É o símbolo do orgulho e do egoísmo que ainda existe no nosso mundo atual. Por isso que Paulo, o apóstolo, se não me engano, na carta a Timóteo, ele fala do bom combate. E esse bom combate não é contra o outro, é contra nós mesmos. Nós devemos lutar contra os nossos vícios, contra os nossos instintos, contra as nossas paixões. Por quê? Porque não mudamos ninguém, somente a nós mesmos. E agora eu quero trazer um exemplo para vocês de Zaqueu. Zaqueu era publicano, ele queria ir a Jesus, mas tinha uma multidão imensa impedindo que ele chegasse. Tem também
a história do cego e da mulher que sangrava. Também queriam chegar a Jesus, mas aquela multidão os impediam. Esta multidão, ela representa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que muitas vezes irão nos impedir de ir seguir Jesus, de estar aqui, neste momento, refletindo o seu ensinamento. Só que a misericórdia divina sempre nos ampara e Ele nos dá o livre arbítrio, que é o direito de escolher o que fazer. Então, nós podemos sempre, através do nosso livre-arbítrio, fazer as escolhas da nossa vida. Só que nós temos que lembrar que somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade, porque vai depender das escolhas que eu fizer. E Jesus, Ele passa toda a sua vida na simples casa de Nazaré, a nos ensinar que nossos testemunhos devem acontecer primeiro na nossa família. Você quer servir a Jesus? Comece pelo mais próximo dos próximos, porque não estamos juntos da nossa família, dos nossos familiares, por acaso. Nós precisamos construir a paz em nosso lar, para depois querermos ser pacificadores lá fora. Eu trouxe aqui este livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que em um dos seus capítulos, o tema é: Cristo nasceu onde? Quando? E aqui nós temos o testemunho de vários personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Eu vou ler de 3 personagens, começando por Zaqueu. Zaqueu, o publicano, e ele disse: Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. E eis que ele, amável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. E naquele dia entrou a salvação no meu lar. Tomé, o discípulo incrédulo, ele fala que Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente o Dimas, o bom ladrão, ele informa que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-o em mim
e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Então, com esta reflexão desta noite, que nós possamos refletir ao voltar para a nossa casa, que influência está exercendo o nascimento de Jesus em nossa vida, em nosso coração. E eu encerro com Jesus perguntando a cada um de nós: nós temos espaço na nossa alma para Jesus? Então, eu quero agora convidar a todos vocês para nós serenarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos com o Pai da vida, agradecendo por este momento de estarmos aqui refletindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradecendo por este dia, pela água, pelo sol, pelo alimento, agradecendo pela nossa saúde, pela nossa família e pedindo que este momento em que estamos aqui possamos fazer o exercício de vibração de amor e que esta energia ela possa recair sobre todos os lares, onde houver um irmão doente, um irmão em sofrimento, aonde tiver guerras, que este amor possa apaziguar, possa diminuir todas essas dores e sofrimentos, e que Jesus possa nascer nos nossos corações, para que nós possamos, em nosso dia a dia, cumprirmos, buscarmos fazer o seu ensinamento, do amar ao próximo como a ti mesmo, como ele nos ensinou. Que nós possamos retornar aos nossos lares com a tua bênção e com a tua proteção. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu desejo a todos um Natal de muita paz, de muita luz, de serenidade, e que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais uma reflexão. Muito obrigado. Quem está em tratamento, a gente